Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade internacional, agora vamos iniciar mais um semestre, então vamos começar aí o módulo 2 da disciplina e eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar para vocês o nosso plano de ensino da disciplina, para explicar também qual é o método de avaliação que eu vou adotar esse semestre e passar maiores informações relacionadas à disciplina de Contabilidade Internacional 2. Vamos lá? Bom, então vamos ver um pouquinho quais são os assuntos da nossa ementa. O primeiro deles é contabilidade internacional e as empresas transnacionais. Então, a gente vai relembrar algumas coisas, a gente já falou um pouco do papel, da a finalidade da contabilidade internacional, mas nós vamos olhar um pouquinho mais a fundo a questão das empresas transnacionais, as empresas que têm, que ultrapassam fronteiras, que têm sede em vários países do mundo e que, consequentemente, sofrem muito o impacto da contabilidade internacional, certo? Então, esse é um dos pontos, uma das pautas aí que nós vamos tratar nesse semestre. No segundo momento, nós vamos falar sobre os blocos econômicos com ênfase no Mercosul. Então, vamos falar um pouquinho do Mercosul enquanto grupo econômico, enquanto bloco econômico, e quais são as possíveis parcerias, as questões mais relacionadas à economia e aos benefícios do Mercosul, e também entender como que a contabilidade se interrelaciona com essas parcerias que acontecem em blocos econômicos, como é o caso do Mercosul. Tá? Então, pensando que nós temos parceiros em países próximos, como a Argentina, Bolívia, o Paraguai, a gente vai fazer uma análise da contabilidade nesse contexto do Mercosul, certo? Também vamos falar um pouco sobre as normas e os princípios fundamentais de contabilidade aplicados no Brasil versus aqueles aplicados no exterior. Então, vamos fazer essa comparação entre os princípios contábeis, que agora, na prática, a gente já tem aí essa convergência aos padrões internacionais, então a gente segue a estrutura conceitual do IASB, então a gente já não tem mais tanto essa divergência, essas diferenças de entendimento com relação aos princípios fundamentais de contabilidade, mas nós vamos ter uma visão geral de como era antes e qual é a nossa posição atual nesse sentido, certo? Nós também vamos falar da contabilidade na perspectiva nacional e internacional e os seus papéis, com ênfase no FASB e no IASC. Então vamos entender um pouquinho aí o papel do FASB, do IASC, que nós já estudamos também isso no primeiro semestre, falando do papel do IASC que ele teve no contexto histórico das normas internacionais, que depois se transformou no IASB, que é o que nós temos como um comitê que delibera sobre as normas contábeis em nível global. Tá? Então nós vamos rever isso também porque consta na nossa ementa. E, por fim, vamos falar das análises das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Então, aqui nós vamos ter questões um pouco mais práticas da contabilização, da conversão do dólar, os impactos do câmbio no contexto da contabilidade, como é que a gente faz a análise das demonstrações financeiras, principalmente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, qual é o reflexo que o câmbio essas variações no valor da moeda em nível internacional tem nas demonstrações financeiras. Então a gente vai fazer essas análises considerando esses aspectos aí financeiros do dólar, principalmente nas demonstrações contábeis. Tá? Então vai ser uma parte um pouco mais prática, essa disciplina costuma ter bastante teoria, então essa é uma oportunidade da gente fazer um pouco de cálculo daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem condições de avaliar, principalmente considerando os efeitos das alterações no valor do dólar
nas demonstrações contábeis, né? Como a escolha do dólar, só justificando, como é uma moeda global que tem aderência né, no mundo todo, a gente pode levar em consideração adotar essa moeda como padrão, mas as técnicas que nós vamos aplicar, elas são utilizáveis para outras moedas, como o euro, né, o peso, o próprio Guarani aqui do Paraguai. Então, nós temos aí as possibilidades de conversão, as técnicas para fazer a análise, elas não mudam, tá? Então, essa é a nossa ementa, é isso que está proposto para nós discutirmos esse semestre na disciplina de contabilidade internacional, ok? E aí, como é que nós vamos ser avaliados, né? Como é que eu vou conseguir avaliar vocês nessa disciplina? Então, estou pensando em dois trabalhos, né? Um trabalho valendo 1,5, outro valendo 1,5. Também faremos uma prova valendo 7 pontos. Então, a nota final de vocês vai ser a nota desses dois trabalhos, mais a pontuação, a nota que vocês obtiverem na prova, tá? Acredito que dessa forma a gente vai conseguir ter uma visão completa do aprendizado de vocês nos 2 bimestres, tá? Então, essa é a proposta. Com relação ao estilo de aulas também que eu gostaria de comentar, é que assim, a gente a princípio teve que fazer essa mudança, né, essa transformação na nossa didática, na nossa sistemática de aulas, né? Então nós estávamos habituados ao ensino presencial e agora a gente teve que adotar essa perspectiva da educação à distância. Então, a minha proposta é a gente trabalhar com os dois formatos, né? Principalmente aulas gravadas, pensando em dar a possibilidade de vocês assistirem as aulas posteriormente, para as revisões conseguirem assistir os vídeos de novo. E aí, para a parte que a gente vai ter de cálculo, onde a gente vai fazer algumas coisas um pouco mais práticas da contabilidade, aí a gente pode marcar aulas ao vivo, né, aulas agendadas, e aí porque eu penso que é um pouco mais dinâmico, até para vocês tirarem as dúvidas, fazerem aquelas perguntas que às vezes incomodam, que a gente só vai perceber que elas existem, essas dúvidas, na hora que a gente for colocar a mão na massa e praticar. Então, a minha proposta é da gente trabalhar principalmente com aulas gravadas, pensando em ampliar o acesso, mas também quando vocês tiverem dificuldades ou quando a gente for tratar de questões mais práticas, aí a gente marca algumas aulas ao vivo para tratar dessas questões não tão teóricas e sim mais práticas, tá? Então, essa é a proposta, e aí, claro, eu vou sempre disponibilizar apostilas para vocês no Jacad, vocês fazem o download da apostila, leem, estudam o material e assistem os vídeos para complementar o aprendizado. Eu vou estar também à disposição de vocês para a gente conversar no WhatsApp, se quiserem marcar uma webconferência a gente também pode fazer, conforme, de acordo com a necessidade da turma, tá? Mas eu quero deixar essa metodologia acordada, porém ela ainda está em construção, né? Então, a partir do momento que a gente entender que não tem alguma coisa que não está legal, que a gente precisa sentar e conversar, mudar, a gente senta e revê a metodologia sem problema algum, tá? Então é isso, eu já deixo aqui alinhado e aberto para vocês estarem me acionando, conversando comigo e esclarecendo as dúvidas. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp para isso, tá? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje, a nossa proposta para o semestre, e aí na próxima aula a gente já entra com o conteúdo, tá ok? Então, um grande abraço, espero que todos estejam bem e nos vemos na próxima aula, tá? Tchau, tchau.